Vamos lá. Opa, beleza? Robinho Lima aqui. Bom, vou dar só uma lembradinha, né? Onde que a gente tá? Eu já explico para vocês o que aconteceu. Nós saímos, né, de Poços de Caldas e estamos indo lá para Jataí, na Posped, que fica lá em Goiás. Pacotes de encomendas 11 toneladas. É isso aí. 11 toneladas. Mercado Livre, né? Então tá bom. Então vamos seguir nossa viagem aqui. A gente parou nesse hotel aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha por fora aqui, só pra gente dar uma lembrada. A gente parou nesse hotel aqui só para poder descansar, né? E a viagem é longa, então a gente decidiu fazer em algumas etapas aí. Aqui não é viagem contínua, né? Aqui é viagem aleatória. Então, Robinho Lima 508 são viagens aleatórias. E Robinho Lima 3666 são viagens contínuas. Então tá aí a diferença dos dois canais aí, né? Lembrando sempre que são viagens todos os dias, né? Todo dia a gente está no trecho. E não custa lembrar também, né, para você se inscrever no canal, né? E se estiver gostando aí, deixe seu like para que a gente consiga aí alcançar um número maior de inscritos aí nos nossos canais, né? São os dois canais, tá? Aqui no Robinho Lima 508 e no Robinho Lima 3666. Isso aí ajuda bastante, tá certo? Então, como já foi explicado aqui, a gente só tá fazendo essa viagem em algumas etapas porque a distância é muito longa, né? Senão daí vai ficar muito longa as nossas viagens aqui, aí não dá, haja assunto, né? E por falar em assunto, na viagem passada aqui, eu tava falando, né, na minha época de criança, das dificuldades, né? Eu vim morar aqui em Potim, né? Porque pra quem não sabe, eu sou de Potim, cidade vizinha, Aparecida, onde tem a Basílica de Nossa Senhora. Eu vim pra cá, eu tinha 10 anos. E a gente passou por muita dificuldade financeira aqui, né? Pra ser bem sincero, muita mesmo. E a gente sabe, né, que as coisas acontecem na vida da gente. Esses dias mesmo eu acabei falando ali, né, que o problema nunca vai ser maior do que a solução, né? E você pode acreditar que de fato não mesmo, tá? Todos os problemas da sua vida que você já passou, depois um dia vira história para você contar, né? E quando eu era garoto, né, quando eu tinha meus 10 anos, eu conheci uns amigos aqui, ficava eu, Baixinho, Luizão, meu irmão, né? Tinha uma turma boa lá. E a gente ficava o tempo todo, principalmente nas férias, a gente ficava o tempo todo na praça, brincava. Nosso parque de diversão era a nossa praça aqui. Praça Miguel Correia dos Ouros, para quem quiser dar uma pesquisada aí. E ali a gente jogava futebol, brincava de bicicleta, porque bicicleta era brinquedo antigamente, agora hoje não é mais, né? É difícil você ver crianças brincando, né, com bicicleta. E ali a gente ficava o tempo todo na praça, e a gente fazia fincão. Fincão é um pedacinho de madeira, um cabinho de vassoura com um prego na ponta afiado, que era para você... Esse pedacinho aqui sempre não, né? A primeira vez que eu tô passando. Mas o outro trechinho lá eu tive a mesma dificuldade. Porque é muito apertado aqui, ó. E o fincão é um prego que você, né, prega nesse cabinho de vassoura. Depois você pega aquela parte que você pegou, que é a cabeça, né, do prego, você afina ela para deixar uma ponta. Então você tem que fazer um triângulo, né? Você faz um triângulo no chão, risca um triângulo no chão e ali é a sua casinha. Então se você joga com duas pessoas ou sozinho mesmo, se você quiser, você tem que dar 3 voltas na casinha adversária, fazer a letra M e ainda assim riscar esse M. E só que para você dar as 3 voltas, na terceira volta você tem que fechar a passagem, né, da linha do adversário. Então vamos supor, você joga uma vez, você risca, você vai jogando até você errar. Você errou, é a vez do outro. Então essa brincadeira aí, ela era muito
muito divertida e muito perigosa, né? Um dia lá numa brincadeira sem graça, lá um tacou, ficou no pé do outro e realmente ficou, né? Mas olha, se você ver os brinquedos da época que a gente tinha e ninguém matou o outro, né? Agora hoje, por muito menos, as pessoas, né? Bom, mas isso é outra história. Então eram várias brincadeiras, várias coisas que a gente fazia na praça. Você queria esconder de alguém, realmente era ir para casa. Aí você escondia, porque se quisesse achar alguém, era só ir na praça que você achava a molecada na praça. E a gente ficava lá o dia todo, né? Eu e o baixinho, a gente às vezes se encontrava na praça no final de semana, por exemplo, que não tinha, né? Não tinha lugar para ir, não tinha nada para fazer, a gente ficava com a bola lá. E uma época a gente começou a querer aprender a chutar com a perna esquerda, né? Tanto eu quanto ele somos destros. E aí a gente começou a chutar com a perna esquerda. E depois disso a gente começou a bicicleta, sabe? Virar bicicleta no futebol, quando você faz aquele movimento, né, da bicicleta. E a gente ficava lá treinando o dia todo. Uma vez eu até fiquei com o cotovelo inchado de tanto que eu caí de costas, né? Só que eu tava apoiando mais no cotovelo. Cheguei em casa com o cotovelo inchado de tanto que eu brinquei. E isso aí foi muito bom pra mim, porque deu uma habilidade extra pra mim no futebol, né? Que eu aprendi a chutar com as duas pernas, né? Hoje tá mais difícil, 52 anos, eu ainda brinco ainda, mas é só pra suar mesmo um pouco, né? Só pra não passar dos 100 quilos. Mas naquela época, quando eu era garoto, rapaz do céu, além de velocidade, eu ainda consegui chutar forte com a esquerda e chutar forte com a direita. A direita era obrigação chutar, né? Mas a esquerda eu aprendi. Então, com isso a gente acabava surpreendendo, né, na época os adversários, porque um canhoto chutar com a perna direita é muito difícil. Agora, um destro chutar com a perna esquerda é mais fácil. Bateu porque quis, eu pago, mas bateu porque quis. Isso é uma falha do jogo. Mas tá bom. Não vou brigar com o jogo não. Então isso aí pra mim foi muito bom. E quando eu era garoto eu tinha assim bastante habilidade com a bola, sabe? Eu principalmente para fazer lançamentos, passes, domínio, né? A gente treinava domínio. Coitada da parede da igreja. A parede da igreja, uma vez, eu lembro até hoje, era o padre Rubens, né, que era o pároco aqui. E uma vez ele ficou bravo com a gente lá, porque ele tinha acabado de mandar pintar a igreja. E ficava a molecada na praça lá, chutando bola na parede da igreja. Pensa, às vezes chovia, só marca de bola na parte de trás da igreja. Uma vez o padre Rubens chegou e a gente era tudo coroinha, né? Ele até falou assim, em vez de vocês cuidar, vocês estão quebrando, estão destruindo, estão sujando. Vou chamar os pais de vocês aqui e vou dar um balde, água, sabão para vocês lavar a parede da igreja. Isso aí desde pequeno, né? Eu sou apaixonado por futebol, eu adoro jogar bola. Se eu posso estar com... Por exemplo, eu tô com um probleminha aqui no meu joelho aqui, mas não é problema não. Na quinta-feira à noite não é problema não. O meu joelho dói na sexta-feira de manhã. Na quinta-feira não dói não. Eu tô com a mão doendo aqui, ó. Minha mão tá doendo. Até olhei de lado aqui, já olhei lá pra fora. Minha mão tá doendo, mas na quinta-feira ela não dói não. Ela dói na sexta. Sexta de manhã até quarta ela dói. Na quinta ela não dói não. Então dá para saber mais ou menos o nível, né, do gosto pelo futebol. E eu tinha mais ou menos 14, 15 anos, eu não me lembro muito bem, né, exatamente quantos anos eu tinha. Eu estava indo, porque eu morei muitos anos em São José, até os 10 anos, né, eu morei em São José. E lá tinha uma família lá, que é a família do seu Edgar, né, que é a Bá, dele, a Renato, o Júnior. A gente criou era vizinho somente. Mas a gente criou um vínculo de parentesco por conta própria, né? A gente falou assim, vamos ser parentes? Vamos. Porque a gente até chamava a Dona Maria, né? A mãe da Renata, da dele, do Júnior. A gente chamava ela de Bá.
Porque ela sempre ficava com a gente ali. Ela, nossa, ela não é ainda, ela é um amor de pessoa, né? O seu Edgar já não tá mais aqui, mas ela continua. E a gente tinha sempre assim, não sempre, né? Não sempre, porque o dinheiro era curto, como eu disse aqui, né? Mas às vezes eu falava assim, vou em São José na Casa da Barra. Tinha essa prática naquela época, sabe? De ir para São José na Casa da Barra. Então, daí um determinado dia eu fui, eu acredito muito que era numa quinta ou sexta-feira que eu tava indo para lá. Continue à direita. E peraí, agora deixa eu prestar atenção aqui. E agora chegou a hora de sair da rodovia. Pegue saída à direita. Vire à esquerda. Itaituba, São José do Rio Preto? Bom. Todo cruzamento, pare. Se tem a função de olhar para um lado e olhar para o outro, então pare, né? E aí eu tava indo para São José e no ônibus foi um senhor aqui de Cotim também comigo, né? Só que a gente se encontrou na rodoviária. Seu João Carvalho, eu lembro direitinho. Aí eu sempre gostei de sentar no banco da frente do ônibus, porque além, né, do futebol, eu gosto muito de dirigir. E eu ficava prestando atenção no motorista, né? Então tudo que o motorista fazia ali eu prestava muita atenção. Quando a gente não estava brincando de bola, a gente estava brincando de carrinho, né? Era uma coisa bem viva, né? Naquela época quando a gente era criança, né? Esse gosto pelo futebol, pelo carrinho. E aí eu com 14 anos, 15 anos, 14 anos, para fazer 15 anos, tá bom? Vire à direita. Agora tem interditado aqui, ó. Tá ferro, velho, viu? Nós estamos em Campo Florido. Prepare-se para virar. E aí chegando em São José, eu olhei uns holofotes assim, né, da minha direita. Eu olhei uns holofotes e falei, seu João, aquilo ali é o estádio de São José. Ele falou, ali é o Martins Pereira. Eu falei, não acredito. E olha quanto tempo, né, que eu ia para São José, quantas vezes eu já fui para São José, nunca tinha reparado naquilo. E nesse dia o seu João tinha sentado perto de mim, a gente foi conversando. E aí chegou em São José, eu vi os holofotes lá, falei, rapaz, olha onde nós estamos passando. Estão passando por um arvoredo. Prepare-se para virar à esquerda. Tá bom, Fernando. Vire à esquerda. Tá bom, Fernando. Ó, é cruzamento, hein? Então para, olha, já que tem a função de olhar no espelho, rapaz. Por que você vai atropelar os carros aí, sendo que você vai? O cara ali parou. Quase lá. Passou, hein? E aí eu, ao invés de eu descer na rodoviária onde eu descia sempre, né? Vire à direita. Que a Bá morava ali no centro ali, então pra mim era mais fácil descer na rodoviária. Ó, aqui é a parte onde está interditado. Eu peguei e desci lá perto do Martins Pereira. Desci perto do Martins Pereira e cheguei até frente do estádio, tava lá o portão aberto. Eu peguei e entrei. A hora que eu tava subindo, né, uma escadaria assim, a hora que eu tava subindo a escada, adivinha quem vinha descendo, né, descendo a escada? Basílio, que fez o gol em 77 pelo Corinthians. Aí a hora que eu olhei, sabe quando você fica meio em choque, você fica meio assim, porque naquela época, né, tava bem viva essa história, né, do jejum do Corinthians, né, 77, o Corinthians, né, conseguiu ser campeão depois de 23 anos, se eu não me engano, sem ganhar um título.
E aí eu peguei, encontrei com o Basílio, eu fiquei, sabe quando você fica engasgado? Menino, né, com vergonha, eu era muito vergonhoso. Aí eu falei, Basílio, ele falou, opa, sabe assim, sou eu mesmo, né? Me reconheceu, que bom. E ele era um conselheiro ou alguma coisa ali de São José na época. Aí eu falei, nossa, né? Eu vim aqui para conhecer, né, o estádio, para saber se como que faz para fazer uma peneira, alguma coisa assim. Eu não sei se foi coincidência, né? O fato de eu ter encontrado com o Basílio ali e ter dado certo, né? O que eu vou contar aqui. Porque depois também eu não consegui ir para frente justamente pelo fato do dinheiro. Mas calma que eu vou chegar lá. Aí ele pegou e falou, ó, você vai subir essa escada aqui, vai falar que você falou comigo ali com segurança e você vai lá procurar tal pessoa. Eu falei, o nome da pessoa eu não me lembro mais, tá? Faz muito tempo. E eu fui, né? Agradeci ele e fui. Chegou lá, conversei com essa pessoa, ele falou assim, ó, você vai voltar aqui tal dia, tá? Depois de uma semana, por exemplo. Você vai voltar aqui depois de uma semana. Eu falei, tá bom, volto sim. E fui feliz embora pra casa, né? Fui lá na casa da Maria, não me contive de tanta felicidade, falei, vou embora pra... Era uma quinta ou sexta-feira, eu acho, eu voltei no sábado mesmo, sabe? Eu ia ficar final de semana, acabei ficando só um dia e fui embora. Cheguei em casa, contei pro meu pai, contei pra minha mãe, né? Fui, nossa, encontrei com o Basílio, ainda falei pro meu pai corintiano fanático também era na época, né? Daí, nossa, pai, encontrei com o Basílio lá no São José, ele falou pra mim que eu posso voltar lá, né? Eu fui conversar com a pessoa, mandou eu voltar semana que vem. Prepare-se Meu para pai falou assim, virar que legal. Falou isso. A minha mãe também, né? Daquele mesmo jeito assim, sem muito entender talvez, né? Não sei. E aí eu simplesmente chegou na data de eu ir, eu peguei, arrumei o dinheiro, né? Da passagem e fui. Fiquei meio na dúvida ali é um recuo, né? E eu fui, né, para São José, cheguei lá, me apresentei lá, só que tinha 32 moleques mais ou menos. O que eu me lembro do número é isso mesmo, né? O cara pegou e já conversou, né, com os meninos e naquela época o teste físico era feito ali na parte externa ali do estádio, né? E na época quem era o treinador do São José era Valdemar Carabina. Ele não é muito famoso, né? Eu gravo esse nome porque Carabina é um nome fácil de você gravar, né? Não é nenhum José João da Silva, é Valdemar Carabina, então é um nome que não é muito comum. Então isso aí gravou na minha mente. Ele era o técnico do São José na ocasião. Prepare-se para Do time virar titular lá, né? Do time principal, profissional. E aí eu peguei, fui lá, conversei com a pessoa que eu tinha que procurar, né? Em relação ao meu teste. Aí chegou lá, ele reuniu 32 moleques lá sentados lá, enquanto isso o time já estava lá no estacionamento pronto para fazer o teste físico. Ele pegou e falou assim, ó, começa hoje aqui a peneira de vocês aí. A gente não sabe ainda quantas vagas a gente tem, mas eu quero, né, o cara explicou lá, falou, ó, vocês vão treinar essa semana, aí vocês vão ficar alguns dias, né, explicou todo como funcionava o procedimento do clube, né, em questão de logística, né, que não tinha alojamento, que as pessoas que enganjassem ali teriam que morar na cidade pelo menos, né, para ficar mais fácil para os treinamentos. E foi explicando tudo e vamos nós lá para treinar. Rapaz, a hora que eu cheguei lá no estacionamento, era um estacionamento, sabe quando tem pedrisco, né? A minha chuteira era uma chuteira tão sem vergonha, eu lembro até hoje o nome dela. O nome da minha chuteira chamava Kigo. Praticamente ela era um couro seco, sabe quando é um couro seco que não tem nenhum... Hoje tem acolchoado, tem... A palmilha era como se fosse uma coisinha à toa. E aí, rapaz, fui fazer o teste. No primeiro movimento com a bola lá, assim, que era só jogando a bola por cima para você cabecear, né? Para você chutar com a esquerda, chutar com a direita, né? Dando a volta por trás. Então ficava sempre 3, né? Treinando juntos. E aí já ficou um rapaz na minha frente, que era quase 2 metros de altura. A primeira cabeçada que eu dei na bola, já cabeceei a bola na nuca dele.
ele já virou pra trás e ele já era do time, sabe? A hora que eu virei, a hora que ele virou assim, falou assim, ó, pula porra, falou assim desse jeito pra mim. Na hora eu já me senti 30 centímetros de altura. Eu falei, meu Deus do céu, já me engoliu aqui. E o medo de errar e cabecear ele de novo. Rapaz, dali por diante eu não acertei mais nenhuma vez a cabeçada na cabeça dele, mas também toda vez o rapaz tinha que buscar a bola pra trás dele lá que eu já tinha errado. Mas depois eu fui me acostumando, né? Então no teste físico foi muito bom pra mim, porque eu já vinha, né? Eu fazia corrida na escola, eu já tinha essa coisa assim de velocidade. E futebol é uma coisa que eu gostava muito, então eu tinha habilidade, né, com a bola, com a perna esquerda, com a perna direita, não tinha dificuldade de fazer o passe, né? E aí a gente ficou uma semana treinando assim, peguei umas amizades lá, principalmente com os que estavam lá fazendo o teste, né? E tinha um rapazinho lá que ele era as pessoas chamavam ele de baianinho, porque ele era, parecia mesmo assim, a característica dele de um baianinho, mas ele era de Minas, ele era mineiro. E a gente pegou bastante amizade lá. Eu tenho que descansar, ó. Tô ficando cansado, eu tenho que arrumar um lugarzinho para descansar. Vou começar a dormir aqui. Tá bom, sem muita enrolação. Depois dessa semana de teste, esse rapaz pegou, né, depois de uma semana, e eu na casa do meu primo. Eu já contei essa história da casa do meu primo, que ele queria que eu arrumasse serviço de todo jeito. Porque daí eu não estava estudando lá em São José, eu fiquei uma semana lá, então o treino era de manhã, à tarde ficava à toa. E ele queria que eu fosse no mercadinho para arrumar serviço lá no mercadinho, e a Elza, né, a tia Eva, que isso, se ele tá treinando, como é que ele vai trabalhar, daí como é que ele vai treinar se ele tá trabalhando, sabe? Ficou uma situação meio assim ruim. Aí tá bom, eu fui tocando assim durante aquela semana. Aí passou uma semana, na sexta-feira, o técnico lá chegou lá, chamou, reuniu os meninos, pegou Robinho e Baianinho. Vocês voltam daqui 15 dias, o resto tá tudo dispensado. Rapaz do céu, na hora que ele falou Robinho e Baianinho, eu falei, pronto, só nós dois fomos dispensados, né? No fim não, no fim dos 32 sobrou nós dois. Aí eles falou, só que daí isso aí é pra dar uma canseira mesmo, pra ver, os clubes fazem isso, né? E naquela época eu não entendia nada dessa coisa assim de sub-11, sub-12, sub-15, sub-14, eu não sabia. Então pra mim eu tava fazendo parte do time do São José, mas era a base do São José, né? Ah, cheguei em casa, meu Jesus do céu. Passei no São José, vou jogar no São José, passei no São José, lá. Aí passou os 15 dias, né, que era pra ficar em casa. 15 dias é alguma coisa assim, tá? 10 a 15 dias. E eu precisava voltar para São José. Só que eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro para ir para São José. Daí eu falei pro meu pai, não tem dinheiro para ir para São José. Ele falou, também não tem. Falei pra minha mãe, não tem dinheiro para ir para São José. Não, também não tem. E aí passou a data e eu não fui para São José. Depois de algum tempo, depois de um determinado tempo, meu pai, numa conversa lá com as pessoas, pegou e falou que poderia ter emprestado de um irmão, porque o meu pai é muito generoso com todo mundo, né? Ele foi, sempre foi. E naquele momento ali comigo, ele não foi tanto não. Ele não foi tão generoso não. E ele pegou e simplesmente depois de uma conversa lá, né? Que o meu tio Dito, né? Que é pai do Vaguinho, do Clebinho, perguntou, falou, nossa, Robinho, você não, e como que foi lá em São José, né? Como que foi lá em São José? Ah, não deu, não sei o que. Daí ele comentou, nossa, ele perdeu lá, eu poderia ter pago pra ele a passagem emprestada de algum irmão, né? Depois eu devolvia e no fim acabou ficando por isso mesmo. Então, daí essa é minha breve trajetória no futebol. E não é só por esse motivo, tá? Por ter acontecido isso comigo, que hoje a gente está tão empenhado assim para que o Murilo, né, consiga chegar a realizar, né, essa proeza, né, de ser jogador, que a gente sabe que a dificuldade é muito grande, mas enquanto houver possibilidade, a gente vai alimentar a esperança. Então isso aí não vai faltar para nós aqui, empenho, dedicação e vontade de fazer com que o Murilo consiga chegar nos treinos, né, nos jogos, nos treinos, todo sem essa preocupação financeira. A gente se vira aqui. Por
isso que eu digo sempre, né? Faça bem sua parte lá dentro do campo, porque aqui fora a gente vai se virar e a gente vai fazer a nossa parte, né? Porque o que faltou para mim, talvez naquela época, fosse somente um pouco de prestar atenção, né? Acho que meu pai e minha mãe eles não prestaram atenção no que poderia ser aquilo, né? Se eu me tornaria jogador ou não é outra história. Eu digo que a oportunidade para que eu fosse jogador naquela ocasião foi passada. Não houve, né? Não houve meios para que isso acontecesse. Ó, nós estamos ainda bem longe, tá? Nós estamos ainda bem longe do nosso destino. Vou entrar nessa fazenda aqui e nós vamos parar para a gente terminar na próxima, porque não vai dar não. Olha só pra você ver, nós já estamos falando aqui um tempinho já. Vamos ver se a gente consegue pelo menos, ó. Vou entrar aqui, eu estaciono aqui, ó. Acho que aqui opa, aqui é uma valeta, rapaz, não posso não. Eita. Essa alavanca que tem aqui. Vamos lá. Só não pode matar aqui as tulipas aqui da fazenda aqui, hein? Vamos só pedir pouso aqui, né? E deve ser um hotel, não é possível, tá aberto. Bom, vamos parar aqui. Lembrando sempre que aqui é Robinho Lima 508, são viagens aleatórias. E tem Robinho Lima 3666, que são viagens contínuas, tá certo? A gente vai dar uma paradinha aqui, a gente continua amanhã, tá bom? Se estiver gostando, se inscreva no canal. Se gostar ainda mais, deixe seu like. E se não gostar também, paciência, a gente vai rodando aqui todo dia com você ou sem você, beleza? Valeu, obrigado e até a próxima.